salvou aqui por agora. Pô, tá em tela cheia esse troço, né? Pois é. Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 26 de fevereiro de 2019. São 21 horas e 33 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas, Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar. Eu sou Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Mais uma semana se iniciando e, felizmente, com bons resultados, podemos dizer, aí para o Vasco no futebol profissional, se mantendo invicto nesse ano. Uma vitória com uma certa tranquilidade contra o Serra, depois daquele perrengue que a gente passou contra o Juazeirense. A equipe do Vasco parece que entrou mais focada e realmente construiu a vitória sem sustos, né? Conseguiu essa classificação contra a equipe do Espírito Santo sem nenhum problema. E o empate contra o Botafogo, fora de casa, um jogo em que o Vasco atuou muito bem no primeiro tempo, depois, por causa das substituições, perdeu um pouco daquele domínio que estava tendo e acabou sofrendo empate, mas enfim, ainda continua invicto e a gente prevê aí bons resultados dessa equipe que está crescendo muito. A gente já está vendo uma evolução, atletas como Bruno César, que a gente já começa a ver mais ou menos aquele atleta que jogou pelo Corinthians e que fez grande sucesso também, até ser vendido para o exterior. É um cara que com certeza vai somar muito aí para o Vasco nesse ano de 2019. Ao contrário do Max Lopes, está fazendo o caminho inverso, que veio de um ano muito bom, 2018 muito bom, mas ainda não encontrou a sua forma física ideal. Mas é um cara muito importante para esse elenco do Vasco, que no ano passado foi fundamental na campanha aí do Campeonato Brasileiro. Disputou 19 jogos, fez 7 gols, deu uma pá de passes para outros gols. Ou seja, se não foi o principal, foi um dos principais atletas, talvez ali nas últimas rodadas, junto com o Fernando César também, que salvou o Vasco, inclusive, naquele jogo contra o São Paulo. Então, acho que tem que ter paciência com um jogador que já se mostrou muito identificado com o Vasco, inclusive dando entrevistas de que pretende encerrar a carreira no Gigante da Colina. Eu acho que nessa hora a gente não pode botar o carro na frente dos bois e ficar muito atento para qualquer tipo de coisa que seja feita nos bastidores para de repente limar ele do time titular. Eu aposto, eu gostaria que ele continuasse, até para pegar ritmo de jogo. E o Vasco, o Valentim conseguiu montar um esquema que não seja tão dependente dele. Então é um cara que pode com certeza fazer a diferença em alguma partida que o Vasco não se venha muito bem. Gostaria de falar de um assunto que foi até resolvido hoje num julgamento, para a gente ver mais uma vez como tem uma frase do ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, que ele dizia que a impunidade gera a audácia dos maus. E a gente vê mais um símbolo disso que acontece muito no Brasil. Na verdade, foram 2 casos, né? O primeiro foi em relação ao Flamengo, que até então, passados aí 19 dias daquela infelicidade, daquela tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu, até então não se há punidos, não se há culpados. O presidente do Flamengo deu uma entrevista que, se fosse o presidente do Vasco, na época, ali entre 2014 e 2016, com certeza estaria sendo linchado publicamente
Inclusive, um dirigente do Flamengo, isso foi uma matéria que eu não me recordo agora qual foi a fonte, mas chegou a dizer que cada atleta deveria ter um valor diferenciado de indenização, porque alguns não dariam jogador, quer dizer, pedindo a vida humana pela categoria de alguém que poderia se tornar ou não atleta. Enfim, é um show de horrores. Mas eu me referi especificamente nesse Boa Noite no julgamento de hoje do Fluminense, do Fluzinho, time da Série C, protagonista do show de horrores novamente aí, o show de horrores que aconteceu na final da Taça Guanabara, 100% por responsabilidade do Fluminense, na figura do seu presidente, o Pedro Abad. E aí a punição que nós temos para o presidente que incitou a violência, claramente incitou a violência, e foi punido por isso. Punição, 30 dias. 30 dias e que fica em destaque, ele não compareceu ao julgamento. E o Fluminense, por sua vez, que recorreu à justiça comum antes de esgotar todas as esferas desportivas, foi multado em R$60 mil. Tinha até a previsão do Fluminense ser excluído do campeonato, porque a gente sabe que não pode recorrer à justiça comum antes de recorrer à justiça desportiva, mas eu acho que já era até algo que fosse esperado por todos nós, que realmente iam passar a mão na cabeça, como passaram. E aí, como eu disse nessa frase da audácia, da impunidade que gera a audácia dos maus, o que vai impedir que novamente, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, o Abad ou qualquer outro dirigente faça o mesmo, seja protagonista daquela aberração que aconteceu no final da Taça Guanabara, e pior, o prejuízo que o Vasco teve, porque o Vasco era o mandante daquele jogo, a gente tinha uma previsão ali de Maracanã lotado, ou pelo menos, 50 mil pessoas, a grande maioria, a enorme maioria de vascaínos. Quer dizer, o Vasco sofreu um prejuízo e a punição para o Fluminense é uma multa de R$60 mil. E aí os caras vêm na televisão, os doutos, né, os especialistas, falarem que a culpa é dos dirigentes. E aí fazem aquela crítica vaga, que não dá nome aos bois. E é por isso que esse pessoal, esse tipo de dirigente, continua fazendo isso. Repito, eu duvido muito, se fosse Eurico Miranda na presidência do Vasco, tivesse feito isso, que ele teria apenas uma punição de 30 dias e que o Vasco pagaria apenas R$60 mil. Eu aposto até mais, eu aposto que nesse momento, ou até mesmo no dia ele saísse algemado, ou fosse preso, julgado e condenado no mesmo dia pela imprensa, a mesma imprensa que passou pano, colocasse toda a culpa em cima dele, aí sim, nesse caso, eles dariam nome aos bois. Mas aí, como foi do clube lá da Zona Sul, né, o parceirão do Flamengo, também é outro que está nadando de braçadas na impunidade. Infelizmente, a gente vive essa realidade no país e isso se transporta aí para o futebol. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do futebol, as divisões de base aí no momento oportuno. Vou falar sobre a preparação da garotada, a equipe sub-20 do Vasco, que foi vice-campeã da tacinha, da Copinha, vai começar a disputa aí da Copa do Brasil sub-20. Já tem conquista de título, a garotada da base já conquistou título nesse final de semana. Então vamos seguindo aí o programa. Boa noite. Muito bem. Vamos agora ao boa noite do Rodrigo Alonso. Do Yuri Gaspar. Vamos lá. Boa noite, Yuri.
Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, amigos da mesa, todos os casaquistas, vascaínos de raiz, todo o Brasil e do mundo. Obrigado mais uma vez pela audiência aqui no Casaca no Rádio, ao vivo. Hoje, dia típico, terça-feira, mas semana que vem voltamos às segundas-feiras, às 21h30. Bom, Vascão, 100% de aproveitamento ainda. A gente vai contando aí essa invencibilidade, como a gente contou quando a gente fez 34 jogos invicto, e vamos torcer aí para que a gente consiga esse título estadual invicto, título que a imprensa estava incentivando muito o Flamengo, e a gente vai aí, com o apoio da nossa torcida, conseguir mais esse segundo turno aí para a gente. A torcida do Vasco foi lá no Engenhão em bom número, muito maior do que a do Botafogo, pelo menos, e pôde incentivar o Vasco. O Vasco começou bem o primeiro tempo, eu achei que a gente estava com um esquema bom, e no segundo tempo a gente caiu bastante aí, esperando o adversário, perdendo posse de bola. Mas, enfim, a gente vai comentar sobre esse jogo também. E o Rodrigo falou bem aí dos presidentes, dos dois presidentes dos nossos rivais, né? Um querendo negociar individualmente com as crianças, ou seja, a gente sabe que quando você negocia individualmente, ainda mais quando foi um acidente assim coletivo, quem precisa mais de dinheiro, quem está mais no sufoco, vai acabar aceitando menos. É uma pena eles não terem feito um acordo coletivo com o Ministério Público e resolvido rápido também, né? Porque tem a questão do tempo, a justiça demora muito e muita gente vai sofrer bastante, não só a perda afetiva, a perda do ente querido, mas também sobre a questão financeira, né? Porque muitos até poderiam estar dependendo desse salário que os jovens de base já ganham nessa ajuda, né? Enfim, e o do Fluminense, isso é pouco divulgado na mídia, né? Eles abafam um pouco, a Fla-Press. E em relação ao Fluminense também, é um absurdo essa declaração de chamar os torcedores para a guerra. Vocês imaginam se a torcida do Fluminense vai e tem confrontos e problemas de machucados, quem sabe até mortes. Então, uma coisa muito irresponsável, deveria ser punido, na verdade, exemplarmente. Se fosse o Eurico Miranda, ele seria realmente já condenado rapidamente por todos os lados. E, enfim, o tratamento é diferenciado, a gente sabe, infelizmente, por isso que a gente tem que lutar muito pela nossa Cruz de Malta, muito pela nossa força, pela nossa história, para que a gente reverta aí, através das mídias sociais, através da União dos Vascaínos. Enfim, agora a gente tem o jogo sábado, né, contra o Boa Vista. Vamos ver se a gente faz uma pressão boa lá em São Januário, jogo 4h30. E a gente espera mais uma boa atuação, que a gente consiga os 3 pontos e continue essa caminhada aí, como é esse título em 2019. Boa noite a todos, peço sempre aquela participação pelo WhatsApp, que é o 21 971 693 694, e também pelo chat do YouTube, Web TV Casaca. Participem, deem a sua colaboração, a gente faz um programa ao vivo para vocês, e no Brasileirão aí a gente está estudando brindes, participação de ouvintes, interações melhores com o programa Casaca no Rádio, com o Casaca. Então, aguardem novidades, deem sugestões também. A gente ouve muito vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Ok. Tá aí a palavra do Yuri Gaspar, também do Rodrigo Alonso. No que tange a essa questão do Flamengo, o final dessa história, que começa lá atrás com o Flamengo sendo posto na qualidade de vítima, acaba mostrando qual o cenário, cerca de 20 dias depois, em que se encontram as vítimas, de fato, do que aconteceu, e as pessoas, quer dizer, os parentes, as pessoas mais próximas de tais vítimas. Foi um grande equívoco o que foi feito em relação ao Flamengo desde o início, porque o Flamengo não foi tratado como responsável por aquilo que aconteceu, não foi tratado como um clube investigado, não foi tratado como um clube que tinha uma evidente responsabilidade, mas sim como uma vítima do episódio. E dizer, não, a questão não é o Flamengo, é o dirigente, a questão tanto é o Flamengo, que semana passada foi veiculado até a possibilidade
empresa de material esportivo que patrocina o Flamengo romper com o clube, justamente porque a imagem do Flamengo estava sendo arranhada em função da questão inerente às indenizações dos atletas, quer dizer, as famílias dos atletas falecidos. E isso tudo só vem a demonstrar que este tipo de proteção que se dá ao Flamengo, a forma como se faz com que o Flamengo seja qualificado desde o princípio, dá a oportunidade de que o advogado do Flamengo fale e deixe a imprensa falando sozinho, de que se seja feita uma entrevista inicial sem o presidente do clube, uma entrevista, no caso, para esclarecimento sem o presidente do clube, com o CEO, que também não responde perguntas, que seja feito o que foi feito com as famílias dos atletas. Então, isso tudo é Flamengo. E isso tudo está sendo questionado, foi questionado. Inclusive, eu tive a oportunidade de escrever uma coluna no dia seguinte ao episódio, portanto, no dia 9 de fevereiro, se eu não estou enganado, sábado, e mostrando exatamente a falta de percepção de quem era a vítima naquele episódio. Tudo o que aconteceu posteriormente é passível de acontecer, é plausível de acontecer, porque o tratamento midiático ao Flamengo, desde o começo, foi contrário ao que se tangencia o bom senso, e isso levou à situação que nós vimos. É claro que poderia ter havido uma outra forma de pensar a respeito do Flamengo desde o princípio, e também ter ocorrido o problema que surgiu e foi para a mídia na semana passada, no final da semana passada. Mas, sem dúvida nenhuma, pelo menos haveria uma inibição quanto a isso. Ninguém falou em lei da mordaça no Flamengo, ninguém falou em maltratamento com a imprensa, ninguém falou nada, absolutamente nada. O Flamengo faz o que quer e bem entende. Houve uma decisão, mais uma decisão a respeito da impossibilidade do Flamengo utilizar o CT. O departamento jurídico do Flamengo foi se reunir, apesar da decisão, para dizer se aceitaria ou não a decisão judicial, e assim as coisas vão ocorrendo. E nada a imprensa faz de produtivo que impeça que esse estado de coisas permaneça. Então é um verdadeiro absurdo. No que diz respeito a jogo com o Vasco Fluminense, já disse aí o Rodrigo Alonso, que é a suspensão do presidente do Fluminense, que nem foi no evento. Ele acaba sendo o causador da medida que impede que os torcedores vão ao estádio, quer dizer, a medida dada pela desembargadora, no final do dia, mais ou menos na próxima madrugada do sábado para o domingo, e não vai ao julgamento, pega 30 dias, tanto faz como tanto fez para ele, e deu toda aquela confusão que nós vimos no domingo, com perigo, de fato, de que outras coisas mais graves viessem a acontecer no episódio. Nós já falamos aqui na semana passada, e repetimos, que o presidente do Vasco, a condição dele de presidente do Vasco, ele toma uma decisão a 20 minutos do jogo, que era cumprimento de uma medida judicial, e isso é uma decisão que difere da decisão dada pelo próprio presidente do clube, de que a convocação para a torcida, de que daria tudo certo, e aí há aquele problema de 50 e poucos minutos, torcedores do Vasco vivendo uma situação de perigo na porta, próximo ao portão do Maracanã, e felizmente depois, o final feliz desse capítulo para o Vasco, da história do clássico Vasco Fluminense, e a vitória por 1-0, mas a abertura se dá exatamente porque houve um problema dentro da torcida do Vasco, junto à polícia, junto à questão próxima ali ao estádio, e isso foi o que incentivou a abertura dos portões. Agora, independentemente disso tudo, nós temos que levar em consideração que a participação do Fluminense no episódio, ela é uma participação evidentemente contra os interesses até do show do futebol, do show, do espetáculo, do torcedor, daquele que vai ao estádio para poder fazer com que aquele espetáculo se torne mais colorido, se torne mais vibrante,
se torne mais emocionante, se torne mais preponderante em relação à participação dos torcedores dos dois clubes no evento. E isso, de fato, é absolutamente lamentável, e nós temos, mais uma vez, que questionar a posição do Fluminense naquele enredo entre os dias antes antes da discussão propriamente dita do dia do jogo, da véspera do jogo, mas desde o momento em que o Fluminense resolve, contra a opinião do consórcio, contra a opinião da FERJ, bater na mesma tecla em relação à sua possibilidade de ficar de um lado, o Vasco ficar do outro lado, enfim. E isso foi demonstrado, inclusive, que havia uma falta de bom senso, porque o próprio consórcio, que é signatário do acordo com o Fluminense, não entendia que o Fluminense tinha esse direito, e isso, inclusive, para o futuro pode ser muito importante. E o consórcio, entendendo que o Fluminense não tem o direito, pode entender que o direito seja do Vasco, algo a se ver mais na frente. De qualquer maneira, um erro, claro, crasso, a questão inerente ao Fluminense. Bom, vamos falar agora, inicialmente, de futebol, as partidas Serra versus Vasco. O Vasco classificou, vencendo por 2-0 no meio de semana, e depois falaremos sobre o Vasco e Botafogo. Vamos primeiro a partida da Copa do Brasil, classificação do Vasco na segunda fase da competição. Serra 0, Vasco 2, Rodrigo Alonso. Bom, Sérgio, a gente pode dizer de maneira resumida que essa vitória do Vasco foi uma vitória protocolar. O Serra, ele teve muito longe de mostrar o mesmo ímpeto do Juazeirense, e realmente os caras ali deram a vida naquele jogo, uma equipe que na ocasião vinha de uma goleada de 7-1 ou 7-0 para o Bahia, não tinha perdido outros 2 jogos, enfim. Mas compensou, de repente, a falta de categoria com muita vontade, e o Vasco, por sua vez, atuou muito mal, meio que desleixado, e quase foi eliminado, né? Nesse caso, nesse jogo contra o Serra, eu acho que encontrou uma equipe que respeitou mais o Vasco, que temeu mais a equipe do Vasco, que ficou jogando um pouco mais atrás, não partiu para cima. E o Vasco, por sua vez, atuou de maneira muito melhor, até porque seria muito difícil o Vasco repetir aquela atuação pífia contra o Juazeirense. Tanto que, das 10 finalizações do Serra, acho que foram 8 finalizações de fora da área, as 10 finalizações, nenhuma foi em direção ao gol do Fernando Miguel. Então, daí você já mostra como o Vasco não teve nenhum momento risco, né, real de ser eliminado ou qualquer coisa do tipo, empatar a partida, enfim, levar para os pênaltis. Até porque abriu o placar cedo com o Lucas Mineiro, que tem sido uma grata surpresa aí nessa temporada. Fez o gol logo aos 26 minutos. Depois disso, não criou tantas chances. O Vasco deu aquela impressão de que fez o gol e sentiu que dava para administrar o resultado, não corria riscos reais. Então, foi um jogo que foi realmente muito burocrático. O que fica, acho que, de destaque nessa partida já começa, como eu disse, as boas atuações do Bruno César, que foi muito bem nesse jogo, foi bem contra o Botafogo também. Mas já começa a mostrar um futebol que com certeza vai fazer aí diferença nessa temporada. O Vasco sentiu muito também a saída do Marrone nessa partida, né, que teve aquela lesão, e foi até bom para poupar o atleta. Ele disse que quando ele chegou no vestiário ele não sabia nem onde ele estava, então que os médicos do Vasco agiram certo, poupando o garoto aí. O Marrone, que é o maior ladrão de bolas aí do Vasco aqui no ano de 2019, num esquema que a gente vê claramente do Valentim, que ele valoriza muito essa questão da roubada de bola e de você roubar a bola no campo do adversário. E, na verdade, a gente não pode nem chamar, um mini contra-ataque, né? Porque você faz aquela pressão na saída de bola. Inclusive, foi dessa forma que o Vasco conseguiu a vitória contra o Fluminense, que resultou naquela falta que depois saiu o gol do Danilo. E aí o Vasco sentiu a saída do Marrone, a entrada do Ian Sassi, que ainda não apresentou um futebol que a gente possa dizer que vai fazer a diferença, né? Ele diminui um pouco ali o entusiasmo da equipe do Vasco. Isso foi antes do intervalo.
não pode dizer que foi um desempenho seguro, mas que não empolgou. E o Serra, por sua vez, jogava ali por uma bola vadia, uma bola que um escanteio ali que de repente bem batido, uma chute de fora da área que entrasse no gol do Vasco, qualquer coisa do tipo, para de repente segurar e levar para os pênaltis. O Vasco, por sua vez, começou a se aproximar com uma certa liberdade maior no segundo tempo, mas pecou pela mira. A gente pode dizer o Max Lopes, que já sentindo cansaço, o próprio Bruno César também, que ainda não está na sua forma física ideal, e outros atletas que realmente, por falta de pontaria, o Ian Sassi, o Pikachu, o Rossi, que é um cara muito veloz, é um cara que vai ser importante para essa equipe do Vasco, inclusive no jogo contra o Botafogo ele foi fundamental, mas nessa partida ele perdeu alguns lances que seriam interessantes, o Danilo também, e aí acabou sobrando para aquele que o torcedor do Vasco menos esperava, que realmente até então está indo muito mal naquilo que é a missão que ele foi contratado, que é fazer gols. Eu lembro do Ribamar no Botafogo, eu até tinha uma simpatia por ele, achava que era um bom jogador. Me lembro que na final do estadual de 2015, não me falha a memória, era um dos jogadores que a gente mais temia ali, né, que poderia fazer alguma coisa nas finais contra o Vasco. Acabou que ele não foi bem naqueles jogos. E foi ele o responsável por fazer o gol que aí sepultou de vez, né, a equipe do Serra. E ele vibrou bastante, né, tirou aquela enhaca dele estar sem fazer gols. Enfim, o Vasco passou, como eu disse, com uma certa tranquilidade. É um jogo morno, mas foi um jogo controlado. É uma vitória dentro da normalidade e principalmente da formalidade, né? Então, o Vasco classificado, vamos seguindo aí, passou, recebe uma premiação que é interessante para colocar as contas em dia, pagar salários de funcionários, de atletas. E a gente seguir aí o ano de 2019 na Copa do Brasil, que, na minha opinião, é o foco principal do Vasco esse ano em relação a título. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, a gente vai brigar sim por vaga na Libertadores, aí ficar entre os 6 ou 5 primeiros. O estadual, que lógico, obviamente, o Vasco sempre é favorito, mas em âmbito nacional eu acho que é a competição principal, é o nosso foco no ano de 2019, é um título importante que dá vaga direto para a Libertadores, então acho que o Vasco tem que focar muito nesse torneio, que é um tiro curto. A gente pode ser que dê sorte de pegar aí uma tabela mais tranquila até uma semifinal, uma final, e aí jogo de mata-mata é aquilo. O Filipão dos anos 90 fazia muito, você conseguir um empate fora de casa, uma vitória dentro, 1-0, e a gente conquistar aí nosso bicampeonato. Segue aí, Sérgio. Muito bem, Rodrigo. Lembrando que o Ribamar jogou em 2016, na final do Campeonato Estadual contra o Vasco, na época defendendo a equipe do Botafogo. No sábado, o Vasco enfrentou o próprio Botafogo, no Engenhão, uma partida em que, no primeiro tempo, abertura de placar com o Iago Pikachu, num lance muito parecido com o segundo gol do Vasco na partida da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 2011 contra o Fluminense. Foi um cruzamento da direita do Alexandre, o Bernardo chutou, o goleiro do Fluminense rebateu e ele fez no rebote. Foi muito parecido o lance do último sábado, uma roubada de bola do Bruno César, o toque na direita para o Cáceres, cruzou para a área, o Pikachu tocou na primeira, o goleiro rebateu e ele marcou no rebote. Maxi Lopes perdeu uma chance, aliás a única que ele teve durante o jogo, uma chance real, com o goleiro espalmando para escanteio. O Vasco se mostrou melhor que a equipe do Botafogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, houve uma cobrança de escanteio, uma rebatida do Maxi Lopes para o meio da área, e o zagueiro Marcelo do Botafogo acabou marcando de cabeça, meio no susto, enganando o goleiro do Vasco, o Fernando Miguel. A partir de então, o Botafogo se mostrou melhor na segunda etapa, diferentemente do primeiro tempo, em que o Vasco teve um merecimento da vitória por 1-0. O Botafogo, no segundo tempo, empatou e poderia ter até alcançado o segundo gol. Houve uma bola na trave, chutada pelo Luiz Fernando. O Vasco teve uma chance também com o Bruno César, num tiro de fora da área, que passou raspando a trave. O Botafogo teve mais uma chance com o Léo Valência, no chute de fora da área, que foi rebatido pelo goleiro do Vasco, Fernando Miguel. E ficou a impressão de que o empate acabou sendo de bom tamanho para a equipe do Vasco, em virtude do melhor volume de jogo do Botafogo no segundo tempo. É o início da Taça Rio, o Vasco permanece invicto no Campeonato Estadual,
tem uma partida agora no próximo sábado, às 16h30, contra o Boa Vista. E o que se espera, de fato, é que neste jogo a equipe cruzmaltina faça valer seu favoritismo e vença para o Vasco começar a arrancar na sua campanha na Taça Rio. Lembrando que o Vasco é o clube com o maior número de conquistas na Taça Rio. O Vasco venceu 10 vezes a Taça Rio e perdeu a oportunidade, o Vasco, de igualar a sua marca de início de campeonatos estaduais com vitórias consecutivas, que permanece sendo do ano de 1968. O Vasco, nesta ocasião, poderia ter chegado à 8ª vitória consecutiva, mas ficou na 7ª, então mantém-se o recorde de 1968. Rodrigo Alonso, e a expectativa agora para o Vasco nessa Taça Rio? Bom, Sérgio, a expectativa é aquela que não poderia ser diferente do maior vencedor, que é a conquista do título. Eu acho que tudo bem que não é mais como antigamente, que o vencedor da Taça Guanabara, se vencesse a Taça Rio, já era o campeão direto, então, lógico, que era uma motivação maior, uma motivação a mais, mas ainda tem a vantagem de você, além de conquistar a Taça Rio, que é importante, é um troféu para o Vasco, é que você vai direto para a final. Então, aí você teria uma vaga direto na final, e aí os outros 3, né, fariam uma espécie de triangular para decidir quem disputaria a final com o Vasco. E só retornando um pouco aqui no meu boa noite em relação à punição Fluminense, eu acho que o mais justo seria excluir o Fluminense do campeonato. Mas, por outro lado, pensando na parte desportiva, para o Vasco não é muito interessante, porque é uma vitória a menos que já é garantida. Então, de repente, o Fluminense passando nesse triangular, vai que eles conseguem eliminar de novo o eterno vice-Urubu. O Botafogo provavelmente não vai conseguir uma vaga, deve entrar uma equipe menor aí, um Volta Redonda, um Resende, enfim. E aí vai que o Fluminense vai para a final direto com o Vasco. Então aí a gente estaria lamentando a punição justa de uma exclusão do Fluminense, né? Porque aí já é o nosso eterno freguês na final mais uma vez. Mas é isso, a gente vai agora ainda vai enfrentar o Flamengo, né? O nosso eterno vice, o vice que a gente tanto gosta de ver na tela da televisão disputando as finais e perdendo. E as equipes de menor porte, acho que é isso, é continuar. Eu acho que tem que aproveitar também jogos com as equipes de menor porte e testar a garotada. Eu acho que os atletas oriundos do Sub-20 da Copinha poderiam ter mais algumas oportunidades, nem que seja para jogar 45 minutos. O próprio Lucas Santos ter mais oportunidades e fazer uma parte aqui. Eu já sinto uma certa pressão da torcida do Vasco em cima do garoto, que essa semana teve uma negociação que ele seria vendido por 20 milhões e acabou não indo. E aí a gente sabe que isso começa a influenciar, porque você está vendo ali um atleta que poderia render ao Vasco um alto valor, né, para dar uma tranquilidade financeira nesse momento, e aí, como ele não foi vendido, começa aquele pensamento de que ele tem que fazer valer, né, o fato dele estar jogando pelo Vasco e não ter sido vendido, então ele tem que atuar de uma maneira brilhante todos os jogos. Não é assim, a gente se recorda de atletas como o Pedrinho, por exemplo, que ele, se não me falha a memória, em 96 ou 95, ele subiu para o profissional, depois voltou para os júniores, disputou a Copinha pelos júniores, depois ele voltou de novo a disputar pelo profissional, ficava ali, entrava no segundo tempo, era reserva, e aí foi explodir em 97, 98, enfim, aí todos já conhecem a história, e era um atleta também fisicamente mais frágil, né? Era um garoto da base do Vasco, veio lá do futsal. Então, ter paciência aí com o Lucas Santos para que ele possa, que o brilho dele comece a aparecer aí aos poucos, que a torcida dá o apoio, com certeza, ela pede a escalação dele, mas que, de repente, numa jogada como aconteceu nesses 2 últimos jogos que ele entrou, que ele ainda sente um pouco assim de temor, de tentar uma jogada mais aguda, né? E aí ele dá um passe para o lado, então erra um passe. Então, também não pode a torcida do Vasco botar toda a esperança no Lucas Santos como se ele fosse um novo Romário. Não é, o Romário só existe esses grandes craques, mas é um atleta que pode, com certeza, somar. E por isso eu acho que ele tem que ter mais espaço aí. De repente, começa numa partida, né, de titular, isso dá uma moral para o jogador, pega desde o início do jogo, né, o ritmo. Para, enfim, essa garotada do Sub-20, quando eu disse na época, quando perdeu a final, que eles ainda dariam muitas alegrias para a torcida do Vasco, e podem, já nesse campeonato estadual, na Taça Rio, já começarem a mostrar o seu futebol.
Muito bem, vamos falar aqui sobre alguns atletas da equipe do Vasco, notícias que foram dadas sobre eles nos últimos dias. Em primeiro lugar, o Caio Lopes, um acerto evidentemente da direção do Vasco, contrato renovado até janeiro de 2022, é um jogador com um grande futuro na equipe do Vasco e, de fato, importante que o Vasco tenha esse elenco da Copa São Paulo de Juniores, que chegou à final da competição, acabou perdendo nos pênaltis para o São Paulo, que esse elenco, a base toda desse elenco, ou praticamente o elenco inteiro, seja entendido como importante dentro do futuro do Vasco no futebol profissional, o futuro deles no futebol profissional, vestindo a camisa do Vasco. No que tange ao Maxi Lopes, muitas críticas sobre a forma dele, que realmente não é boa, está absolutamente evidenciado isso. O Vasco, o jogador de 34 anos, fará 35 anos esse ano, de 2019, o Vasco mira fazer um contrato com ele, renovar o contrato com ele, melhor dizendo, mas o atleta tem de fato que entrar em forma, já não tem mais desculpa. Nós temos aí mais de 6 meses da sua contratação pelo Vasco. Atleta que tem qualidade técnica, claro que tem. Atleta que tem poder de liderança, claro que tem, mas precisa estar mais presente no jogo, precisa estar mais ativo no jogo, mais atuante no jogo. E para isso a sua forma técnica, sua forma física tem que estar melhor do que a atual. Sobre a questão do julgamento feito no TJD do Felipe Bastos em relação ao seu, vamos dizer, o exagero da sua comemoração no título do Vasco na Taça Guanabara, 3 jogos parece algo exagerado. Parece um jogo, ok, mas 3 jogos parece algo exagerado. De qualquer maneira, o Vasco vai recorrer do que tangencia a isso. Outra questão que surgiu durante a semana, a possibilidade do Alan Cardoso, com aquele lateral esquerdo que foi revelado pelo Vasco, teve em 2016 várias chances no time Cruz Maltino, em 2017 uma partida contra a Chapecoense, disputado no Campeonato Brasileiro, onde ele sofreu um pênalti, uma penalidade máxima não marcada. O treinador Milton Mendes, na época, o tirou com cerca de meia hora de jogo e ele ficou totalmente alijado do elenco profissional do Vasco desde então. E agora surge a possibilidade que saia para um novo time. O Vasco tem, evidentemente, que olhar com carinho esse jogador, um jogador que tem capacidade, um jogador que estava emprestado, tem capacidade, tem um bom futebol. Era muito importante na equipe do Vasco, que ganhou o campeonato de juniores em 2017. Foi importante durante a Copa do Brasil Sub-20 em 2017. E nós temos que olhar com carinho esse tipo de jogador, um jogador que, de fato, tem futuro. Falando ainda a respeito dos atletas do Vasco, o Vasco terá a possibilidade agora, no fim de semana, de vários jogadores que não estavam em forma ou que estavam com problemas de suspensão, etc., que esses atletas voltassem. Mas, fundamentalmente, Thiago Galhardo e Marrone têm a possibilidade de voltar contra a equipe do Boa Vista, o que, sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia. Há também já aí a possibilidade de outros jogadores que estavam lesionados participarem do banco. Foi falado aí o nome do Marcelo Matos, que é um jogador que está há muito tempo sem jogar, que poderia entrar no banco, ser relacionado para o banco. Isso tudo é importante que nós tenhamos novos atletas, novas possibilidades de atletas do Vasco a fazerem parte do elenco Cruz Maltino, dando sempre à torcida o total de apoio aos atletas, entendendo que o elenco do Vasco não tem hoje uma grande referência, um jogador que comande a partida, mas uma série de atletas que vivem um bom momento, uma série de atletas que têm se mostrado com qualidade nesse período do campeonato. O Marrone começou muito bem o ano, o lateral direito, o Cáceres, é o líder em assistência, não está jogando nada de espetacular, mas de fato tem sido importante, contribuído nesse quesito. O Ribamar, um jogador que veio também numa espécie de aposta, um atleta que tem brigado muito, tem batalhado muito. O Bruno César fez uma partida contra o Botafogo melhor do que que ele vinha atuando. Ele, inclusive, participou do lance do primeiro gol, teve a oportunidade de ampliar. O Maxi Lopes mostrou já no ano passado que é um jogador que tem qualidade. Se ele tiver um bom aproveitamento no aspecto físico, vai melhorar muito. Fernando Miguel permanece sendo um goleiro até aqui seguro no ano de 2019. A dupla de zaga do Vasco vem se mostrando eficiente até aqui.
O Danilo é um jogador que permanece sendo importante nas bolas paradas. O Lucas Mineiro, como disse o Yuri, é um atleta, uma boa surpresa do início do ano, em termos de volante na equipe do Vasco. O Raul ainda não apareceu de uma forma destacada, o Andrei também não, mas são atletas que tiveram no ano passado no Campeonato Brasileiro com condições de ajudar. E o próprio Thiago Galhardo, que está voltando, é um jogador com capacidade, jogador que tem se machucado muito, mas em campo costuma dar conta do recado, costuma fazer a sua parte dentro de campo. Enfim, a equipe... O Rildo é um atleta que tem qualidade, sem dúvida nenhuma, não tem sido aproveitado pelo técnico do Vasco, Alberto Valentim, mas é um jogador que para jogadas em velocidade é importante. Nós citamos aí o Lucas Santos, foi citado pelo Rodrigo Alonso, um atleta que de fato começa a ter oportunidade no time profissional. Nós temos ainda os jogadores da divisão de base que fizeram essa bela Copa São Paulo de 2019. Então há muitas alternativas no elenco do Vasco para que o Vasco obtenha de fato um grande ano de 2019. Claro está, aqui no meio da temporada, após o campeonato estadual, dependendo das circunstâncias, que o Vasco possa ainda fazer uma contratação, reforçar a equipe num setor ou outro. Agora, recentemente, os jogadores cruzmaltinos mostraram a sua capacidade quando nós vimos a participação nos jogos, né, do campeonato estadual. O Rossi foi um atleta, tá lembrando aqui, foi um atleta que foi trazido agora e também tem mostrado capacidade. Enfim, existe no Vasco uma possibilidade de que se faça uma boa temporada em se mantendo num bom nível os jogadores que a princípio seriam apostas, os jogadores que são considerados atletas capazes de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas que não fiquem só nessa capacidade de jogar, mas capacidade de jogar bem e fazer a diferença durante a competição. Essa é a expectativa que nós temos. O Vasco, no ano de 2019, se encontra invicto, jogou 8 partidas no Campeonato Estadual, venceu 7, empatou 1, jogou 2 partidas na Copa do Brasil, ganhou 1, empatou na primeira fase contra o Juazeirense e se classificou, e na segunda fase venceu o Serra. Que o Vasco permaneça assim bem no futebol no ano de 2019. Muito bem, vamos falar agora sobre uma questão que tem envolvido alguns comentários de WhatsApp, tem recebido muitas coisas a respeito, sobre posicionamento, questão política, posicionamento do Casaca. O posicionamento do Casaca, ele foi... Basta ouvir o programa de rádio, normalmente nós falamos sobre isso. O Vasco, ele teve uma grande oportunidade no início de 2018, houve uma eleição no clube, no Conselho Deliberativo, no segundo turno das eleições, foi eleito um candidato, Alexandre Campelo, que era candidato de uma corrente política, na época abraçado pelos beneméritos do clube, abraçado evidentemente por sua corrente política, e com a participação tanto no voto, quanto em termos de apoio do Casaca, no caso também da minoria do Conselho Deliberativo, ou seja, as 30 cadeiras do Conselho Deliberativo. Então, havia ali uma grande oportunidade o Vasco crescer muito, todos dando as mãos, todos unidos, para que as coisas andassem. Lamentavelmente, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, ele começou a sua gestão sendo ajudado francamente pelo presidente Eurico Miranda, mas em público, falando mal, tecendo críticas, enquanto era ajudado. Isso aconteceu durante meses a fio, e no momento em que foi apresentado um balanço patrimonial do Vasco, com uma carta anterior a esse balanço patrimonial, na qual são ditas para o público, são postas para o público uma situação que desfigura o cenário que foi encontrado e as possibilidades que haviam dentro desse cenário, naquele momento nós entendemos que houve uma posição que nos obrigava a ser oposição àquilo, e posteriormente, com a implosão política proporcionada pelo próprio Alexandre Campelo, oposição a ele próprio, no caso, na condição de presidente do Vasco. O Vasco é um clube hoje absolutamente implodido politicamente, por mais que se tente fazer com que algumas correntes convirjam com a direção do Vasco, as pessoas, claro, procuram ajudar, isso não tem problema nenhum, o torcedor do Vasco, principalmente o quadro do Vasco, de beneméritos, que deem ajuda, que vejam o Vasco em primeiro lugar, isso não tem problema nenhum.
Isso tem que acontecer, deveria acontecer em todas as gestões. Mas a questão política ela ficou muito, muito complexa. Porque são vários grupos, várias formas de pensar, e essa unificação que existia no começo não há mais. Então o Vasco vivencia uma situação no ano passado de que poderia haver uma possível eleição, uma nova eleição. Felizmente isso não aconteceu naquele momento, porque o Vasco estava no meio de uma disputa no futebol, uma confusão generalizada, a possibilidade até do time ser rebaixado para a segunda divisão. E nós vemos sistematicamente comentários, ora é o impeachment, ora é o vai ter vamos deixar para as eleições de 2020, ora, mas o presidente do Vasco cometeu esse erro, cometeu aquele outro, isso é quebra de estatuto. É visto isso o tempo todo, ou se não é o tempo todo, é visto isso várias vezes durante a gestão, vários problemas com os outros poderes do clube, e isso é responsabilidade do próprio presidente do clube. Quem tomou isso para si foi o presidente do clube. O que o presidente do clube fez com o presidente do Conselho de Benemés, Eurico Miranda, no ano passado, não existe. Não existe. O Vasco recebe de mão beijada o Paulinho, um jogador que tinha praticamente ou tranquilamente a possibilidade de ter sido fechado a venda pelo valor da multa rescisória, que eram 10 milhões de euros. O presidente Eurico Miranda triplicou o valor da multa rescisória, deixou para a gestão subsequente do presidente Alexandre Campelo, que resolve, que não é ele, isso foi feito pelas pessoas ligadas ao BNDES sem a participação do vice-presidente de finanças do Vasco. Isso foi feito por essas pessoas. Não foi feito pelo Alexandre Campelo, não foi ele que elaborou isso. E essas pessoas, elas usaram a administração anterior de uma maneira inaceitável, porque havia problemas que foram deixados nos últimos meses do ano de 2017, claro, outros problemas aqui, problemas ali. Agora, havia um ativo a ser recebido, que no caso era o ativo, a possibilidade da venda do Paulinho, que se considerarmos que 11 milhões entraram uma semana de gestão do presidente Alexandre Campelo, que foi algo costurado pelo presidente Eurico Miranda, para que fossem pagos, inclusive, os salários de novembro. Isso ali no meados de janeiro. Salário de novembro de 2017. E depois a entrada de mais 40 e tantos milhões. Claro que foi a entrada maior, mas você tinha que pagar esses 11. A entrada seria de 56, 57, mas tinha que pagar esses 11. Então a entrada de 45 milhões. E se fez uma espécie de gráfico mostrando que o Vasco teria que pagar 80 e tantos milhões de uma vez, rápido, emergencial, e não era assim. Eles sabiam que não era assim, todos sabiam que não era assim, mas foi uma forma de desfazer aquilo que foi passado para a gestão que chegava, que era exatamente um valor de um atleta que era simplesmente a maior venda do século do parte do Vasco, que foi vendido ainda 2/3 do que era o valor total da multa, poderia ter sido vendido até por mais, e que aquilo, evidentemente, teria de ser considerado e não desconsiderado quando se diz o Vasco deve 17 milhões para a CBF, para a FE. Pagou imediatamente os 17 milhões, resolveu tudo. Devia 20 e poucos milhões de impostos. Pagou os 20 milhões imediatamente? Claro que não, isso foi comprovado depois. Quando foi discriminado todo o pagamento que foi feito em relação ao Paulinho. O que foi mostrado foi exatamente o contrário. O Vasco pagou os salários de 2017, que estavam ditos ali, que eram prementes, não pagou até hoje. Então foi utilizado aquilo para dizer que o Vasco ficaria com o dinheiro do Paulinho e que não teria como utilizar aquele dinheiro, porque teria que pagar 80 e tantos milhões, e era mentira. Mas isso foi dito numa carta que antecedia o balanço. Ora, qual será a posição do Casaca em relação a isso? Bater palmas, dizer que está tudo bem, está tudo certo? Claro que não. Qual a retificação que houve disso por parte da direção do Vasco? Nenhuma. A direção do Vasco permaneceu com o mesmo discurso. Houve a votação das contas
contas, balanço, enfim, no final do ano passado, em novembro do ano passado. Mostrou-se que havia ali uma diferença gritante entre os números apresentados pela gestão anterior e os números apresentados pela gestão atual. Esse balanço poderia tranquilamente ter sido feito de uma maneira em que se ouvisse o presidente anterior do Vasco, no caso que era o presidente Eurico Miranda, o vice de finanças estivesse junto a isso, o presidente atual do Vasco entendendo qual é o cenário, tinha toda a possibilidade, no momento em que há uma transição, que essa transição foi muito bem feita por todos os departamentos do Vasco que se predispuseram a fazer com que essa transição fosse absolutamente rentável para o Vasco, sob o aspecto da facilidade dada pelos setores para daquelas pessoas que saíam para as que chegavam. E o que foi feito com isso tudo? No momento em que se apresenta aquele balanço, no momento em que se apresenta aquela carta anterior ao balanço, se mostra claramente qual é a intenção. Ah, mas o problema é que esse aqui é um dinheiro que é um valor que eu vou ter que pagar. Mas está se ignorando que, primeiro, você teve um valor a receber enorme. Segundo, você pega o clube classificado para a Taça Libertadores da América, você pega o clube sabendo que você vai receber mecanismo de solidariedade, você pega o clube sabendo que nos 3 anos anteriores o Vasco tinha um patrocínio master, você pega um clube que já tem um elenco formado, você pega um clube com a base espetacular que foi deixada, e você começa a choramingar por algo que você não vai pagar, você vai passar o ano de 2018 inteiro e não vai pagar, e trata aquilo para o público como algo premente. Esse aspecto já demonstra claramente qual pode ser a posição do Casaca, porque o Casaca não foi situação entre 2015 e 2017. Não havia gente trabalhando e ajudando. Não foi feito um bom trabalho nesses 3 anos. Não foi considerado que foi feito um bom trabalho nesses 3 anos. Não se pagou quase 200 milhões, cerca de 150 a 200 milhões de dívidas passadas nesse período. Não foram conquistados títulos, a base não foi recuperada, o patrimônio não foi recuperado. O Vasco não obteve nesses 3 anos, não teve patrocínio nesses 3 anos. O Vasco não ficou com certidões praticamente durante todo o triênio, começando em dezembro de 2014. Certidões que o Vasco não tem, até hoje, ele deixou de ter, final de setembro, início de outubro, uma e depois em dezembro outras, e até hoje não tem. Ora, quando o presidente Eurico Miranda chegou no Vasco, em 25 dias tinha certidão. Estava tudo certo para ter certidões. Foi deixado um trabalho pelo jurídico do Vasco com a possibilidade de o Vasco conseguir, em 2019, recuperar na justiça cerca de mais de 30 milhões de reais. Isso é um trabalho feito pela direção anterior. Por que isso não está lá na carta de apresentação? Então essas coisas todas levaram a essa situação. E os erros permaneceram sendo cometidos. A falta de reconhecimento ao trabalho que era feito pelo presidente Eurico Miranda nesse período, em 2018, permaneceu sendo posto como para fora não, só internamente. Eu te peço ajuda, você ajuda, mas eu não vou reconhecer nada para fora. É claro que o posicionamento de oposição se torna evidente. Eu já falei aqui, isso faz com que não se possa ajudar numa coisa. Claro que pode ajudar. Claro que as pessoas podem ajudar. Devem ajudar. Não há problema nenhum. Deveriam ter ajudado, inclusive muitas que eram oposição, na própria gestão do presidente Eurico Miranda. Deveriam ter buscado ajudar. E não fazer o que fizeram. E aí eu digo, não é nem grupo de oposição, são opositores do Vasco. Estou dizendo que é referente a grupo A, grupo B, grupo C, o que aconteceu em 2017 na partida do Vasco-Flamengo em São Januário. Poderia ter havido aquela ajuda, e não houve. Então, esse cenário, qual é o cenário em 2019? Claro que o Casaca é oposição. Ou vai esquecer, nós iremos esquecer que o
tudo isso que foi feito? Isso foi feito contra o Vasco. Esses quase 300 funcionários que foram demitidos. Nós vemos quase 300 funcionários demitidos, não pagos, faz-se acordos, e os acordos não são cumpridos. Nós vamos bater palma para isso? Não, estamos do lado, achamos que isso aí é o caminho. Claro que não é. Alguém tem dúvida? Colégio, o que aconteceu com o Colégio Vasco da Gama? Qual era o simbolismo do Colégio Vasco da Gama? Era apenas o espaço físico do colégio ser dentro do complexo de São Januário? Não, os funcionários eram do Vasco, os professores eram do Vasco. Eles faziam através de um modelo educacional, acadêmico, que os atletas conseguissem fazer os seus esportes, ter os seus compromissos e, ao mesmo tempo, obterem a possibilidade de fazer a prova no momento que era possível fazer, ter um horário ou um outro horário para conseguir cumprir toda a carga horária. Aquilo era feito por funcionários do Vasco e era como deveria ter continuado a ser feito. Porque isso faz do Vasco um modelo de clube no aspecto social completamente diferente dos outros. Ele tem o colégio dentro do Vasco e tem os profissionais que são pagos pelo próprio Vasco, que vão se adequar ao modelo do Vasco, claro que dentro dos preceitos da educação. Mas no modo que interessa ao Vasco. E aí terceiriza. Mas vamos bater palma? Claro que não vamos bater palma. Ah, mas diminui o custo. Qualquer coisa que você fizer, que você estava pagando e deixou de pagar, vai diminuir custo. Você demite 300 funcionários, você vai demitir custo. Vai diminuir custo. O problema é o que você faz. Então as coisas precisam ser entendidas da seguinte maneira. O Casaca, ele foi extremamente contrário àquilo que foi feito pela gestão do MUV lá em 2008, 2009, com relação a uma série de funcionários que foram demitidos, mais de 100 funcionários que foram demitidos, quase 150, um pouco menos de 150, e que não tiveram os seus direitos, suas verbas rescisórias pagas, seus direitos trabalhistas vistos da maneira adequada. Na época, com funcionários sendo demitidos com 30 anos, 40 anos de casa, 20 anos de casa, e nós nós mudamos? O Casaca mudou, agora o Casaca acha bonito que sejam 300 funcionários? Claro que não. 300 funcionários mandados embora e que não paga ninguém. O Casaca passou a achar isso bonito? Claro que não achou. Qual é a satisfação que a direção do Vasco faz em relação a isso? Quais os prejuízos que são causados em função desse tipo de atitude? Nós tivemos ali, entre 2015 e 2016, com a situação terrível que o Vasco estava. Como é que era a situação do Vasco em fevereiro de 2016? Os salários de 2014, que eram anteriores à chegada do presidente Eurico Miranda, estavam pagos. Os de 2015 estavam pagos, os de 2016 estavam pagos e o Vasco pagava muitas vezes adiantado. Qual é a situação hoje? Deve-se salários, deve-se os salários de 2017, deve-se a quem foi demitido, deve-se. E está tudo ótimo. É uma bela gestão. É um modelo, vamos bater palma. Então isso tudo precisa ser muito bem entendido pelas pessoas. O que está se fazendo com o Vasco não está certo. O que está se fazendo com essas pessoas que foram funcionárias do Vasco, que estiveram trabalhando no Vasco, muitas delas que fizeram acordos na justiça para diminuir o que tinham para receber, considerando que o Vasco faria o pagamento da maneira correta. Não está fazendo. Está certo? Claro que não está certo. E alguém tem que falar sobre isso. Alguém precisa dizer. É uma gestão de terceira linha em termos daquilo que tem de se ter de responsabilidade quando tangencia um clube da grandeza do Vasco.
Um clube implodido politicamente por culpa exclusiva do presidente do clube. Um clube que teve tudo em janeiro de 2018 para ter uma unificação em torno de várias lideranças, de vários grupos, de conselho de beneméritos, a diretoria administrativa, e ter tudo devidamente harmonizado para que o Vasco seguisse muito bem esse triênio. A responsabilidade é toda do presidente do Vasco e daqueles que o cercam, responsáveis pelo que fizeram dentro desse caminho de implosão, seja no aspecto político, seja na questão das finanças do clube e daquilo que se mostrou no balanço patrimonial de 2017. Foi uma briga que começou desde janeiro de 2018, era uma coisa simples a ser resolvida, era só as partes conversarem, a direção anterior do Vasco tomou todas as iniciativas de harmonizar, e o presidente do Vasco fez questão de fazer o contrário. Então, a posição, claro que não pode ser outra. Não podemos confundir uma coisa com a outra. Ah, mas existe uma ajuda? Claro, as pessoas têm que ajudar. Qual é o problema? Ajudar faz parte do cenário. As pessoas vão lá atrapalhar? Vão ajudar. Agora, uma coisa é ajudar. A outra coisa é entender que isso tudo está uma maravilha, isso tudo está certíssimo, que todos os caminhos que estão sendo tomados são de melhor bom senso possível. Quando você tem uma mentira dita sobre uma premência de algo que vai se pagar, como foi feito naquele balanço, publicado em 30 de abril, e quando se vê, na prática, 5, 6 meses depois, quando é mostrado o que foi feito, mostra-se que não foi feito nada daquilo. E as possibilidades que existem de ganhar dinheiro nessa gestão, que ainda não conseguiu um patrocínio, quase 1 ano e 2 meses ainda não conseguiu um patrocínio, as possibilidades elas tangenciam normalmente o quê? Atletas do Vasco, que foram deixados pela direção anterior. É isso que nós vemos. O Vasco sai de uma condição de classificado para a Taça Libertadores da América e vira o ano subsequente na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nós estamos, claro, torcendo para que em 2019 seja um ano muito melhor, que em 2019 que essas contratações todas elas fazem que o Vasco prospere durante a temporada. Ótimo. Mas a realidade é que um cenário deixado foi completamente diferente do cenário 1 ano depois visto. E isso tudo diz respeito a uma administração que não conseguiu chegar aos pés da administração anterior. Aos pés da administração anterior. E numa circunstância completamente diferente do que foi encontrado em 2014, em dezembro de 2014. Porque esta circunstância de agora, se nós formos ver, por exemplo, o que o Vasco tem a receber de Globo esse ano, é uma situação muito melhor do que o que o Vasco tinha em relação àquilo que foi encontrado lá em 2014. 2015 o Vasco teve a condição de receber, mas não recebeu alguma coisa? Não teve condição nenhuma. 2018 teve condição de receber alguma coisa. 2019 vai receber muito mais. E isso tudo se dá em função de que você tem algo deixado que, por mais problemas que tivessem, não deflagrou uma situação inviável para quem estava chegando. E as joias da base são sustentáculo dessa própria gestão, que tem que saber fazer
as negociações, tem que saber fazer uma boa venda de um atleta aqui, um outro ali, e isso é necessário. Foi criticado pela oposição do clube em 2017 como se fosse um absurdo, e claro que precisava ser feito. E tem de ser feito ano a ano, e eu disse isso em reunião do Conselho de Benemérito para o presidente do clube, que o Vasco tinha aquilo que precisava de ser ano a ano, no que ele respondeu que, nessa mesma reunião do Conselho de Benemérito, mas que nós não sabíamos se o Vasco conseguiria um Paulinho por ano, no que o presidente Eurico Miranda ao lado dele disse, então você vai ter que se virar para conseguir algo em torno disso por ano, que é assim que tem que tocar. E é assim que tem que tocar. Mas tem que também buscar patrocínio. Tem também que ter competência para resolver os problemas de ordem financeira. Tem que se fazer isso tudo. E tem que se ter o reconhecimento do bom trabalho que foi feito antes. Não, desde o início, tratar o trabalho que foi feito antes como se fosse um trabalho ruim, um trabalho... E que não foi. Nós estamos há 1 ano e 1 mês de gestão. Não há ainda as certidões. Não há ainda um patrocínio. Não há ainda o pagamento do salário de 2017, de dezembro, e a gratificação natalina. Não há ainda. Não há o pagamento inerente a acordos que foram feitos com mais de 300 funcionários, ou cerca de 300 funcionários demitidos. Há uma terceirização do Colégio Vasco da Gama desnecessária e que modifica o senso comum de que o Vasco fazia um trabalho de ordem social com a responsabilidade dele próprio, que ele joga para um terceiro a responsabilidade, diminui custo, mas deixa de fazer essa ação social. Isso faz parte do cenário do Clube de Regatas Vasco da Gama na sua história. E é deixado de lado agora. Algo feito desde 2004, quando houve a criação do colégio, dentro do Vasco, e em 2019 deixa de existir. 2018 para 2019 deixa de existir. Tá certo? Claro que tá errado. Então, há de se ter uma percepção muito clara entre as pessoas que nos acompanham, os nossos correligionários, as pessoas que gostam do Casaca, que entendem como o Casaca age desde os seus primórdios no que tange às questões inerentes ao Vasco, que é claro que nós não concordamos com isso. É claro que nós nos opomos a isso. É claro que nós somos oposição à gestão. Porque a gestão, ela faz coisas dentro de uma lógica que não nos agrada. E que não podia não agradar há 6 anos e agora passou a agradar. É o mesmo erro. Claro que não vai agradar da mesma maneira. E ainda há erros piores, porque se nós reclamávamos de menos de 150 funcionários demitidos sem as verbas rescisórias pagas, sem os direitos trabalhistas pagos, lá em 2008, 2009, agora é o dobro. E com o mesmo problema. E essas pessoas, elas saíram do Vasco com salários atrasados, com contas a pagar, acreditando que o Vasco as manteria. O Vasco as demite com salários atrasados, elas vão à justiça, ou fazem um acordo via sindicato, enfim. E o Vasco não resolve esse pagamento. Como ficam essas pessoas? As pessoas acham que nós entendemos que isso é uma coisa absolutamente natural, normal, que não tem problema nenhum. Claro que não. Então há de se ter um entendimento muito claro disso. É uma gestão de terceira linha. Não conseguiu um patrocínio master para o Vasco nesse período. Não, e vamos lembrar aqui, o Vasco em 2017 conseguiu um patrocínio por 8 meses de 11 milhões de reais, o que dá 16,5 milhões de reais se fosse um ano.
Foi o último contrato de patrocínio. E o Vasco foi deixado classificado para Libertadores. E o que sai hoje na mídia é que se tenta 12. 11. Era 16,5 o valor referência ano em 2017. As certidões. Até hoje nada. Os salários atrasados. Os acordos com relação aos demitidos atrasados. Tá tudo certo. Então, isso tudo precisa ser devidamente esclarecido por nós, e a direção do Vasco tem que trabalhar. Falar menos, trabalhar mais. Chorar, mingar menos e trabalhar mais. Que é uma gestão de terceira linha. Terceira linha. E precisa começar a cuidar do patrimônio da melhor maneira possível, para que se mantenha o trabalho em termos de patrimônio que estava sendo feito antes. Não pode bobear com relação ao patrimônio, tem que estar sempre conservando. Precisa manter o ótimo trabalho que foi deixado na base. Precisa manter o que estava sendo bem feito e melhorar aquilo que, porventura, se entenda que não estava sendo feito da maneira correta ou da melhor maneira. A não piorar, você piora o setor A, o setor B, setor D, setor E, setor F, setor G, setor H, mas você está choramingando o quê? Daquela carta? Aquela ridícula carta? Onde se contou, no fundo, uma mentira para todo torcedor do Vasco que leu aquela carta? Porque não era a intenção de quem escreveu a carta pagar aquilo, naquele momento, conforme se tentou confundir o torcedor do Vasco, conforme se tentou confundir o conselheiro do Vasco, conforme se tentou confundir o Conselho de Beneméritos do Vasco, que no caso ali não foi possível confundir, ficou muito claro. Então toda essa situação precisa ser muito bem entendida. Para ser uma gestão que chegue no patamar do que foi a gestão de 2015 a 2017, tem que melhorar muito, muito. Porque, por enquanto, é uma lástima. Uma lástima. E que nós torcemos, evidentemente, num mandato em que tem ainda cerca de 2 anos para terminar, que seja feito da maneira melhor possível para o Vasco. Mas não está sendo. Não está sendo boa, não está sendo razoável, não está sendo mais ou menos, está sendo muito ruim. Nos resultados práticos, institucionais, financeiros, fundamentalmente, no que diz respeito a pagamentos, no que diz respeito àquilo que se deixou fazer e que se deixa fazer em relação à questão dos funcionários, como nós dissemos, em relação a patrocínio, em relação a certidões, relações a valores outros que poderiam ter sido pagos no momento em que se comprou o Paulinho, que se vendeu o Paulinho. Aquilo poderia ter sido pago tranquilamente, várias coisas que não foram pagas, inclusive o salário de dezembro, 13º de 2017, porque houve exemplo dado pela gestão do presidente Eurico Miranda, que pegou uma situação muito, mas muito, muito, muito mais complicada e soube atuar diante daquele cenário. Então fica aqui a nossa palavra no que diz respeito a isso e o nosso posicionamento no que tange ao que entendemos que deva ser esse futuro do Vasco, 2019, 2020, de uma melhora muito grande, substancial, para poder chegar perto
E é difícil chegar daquilo que foi feito entre 2015 e 2017. Vamos seguir no nosso programa, falar agora das divisões de base com o nosso Rodrigo Alonso. Bom, Sérgio, essa semana a gente teve aí vários jogos amistosos, jogos preparatórios, inclusive conquistas de títulos. Então vamos começar na sexta-feira, amistosos da categoria Sub-16. O Vasco enfrentou o São Cristóvão no CT Duarte Sul e goleou por 6-0. Os gols foram de Juan Batata 2 vezes, Marcos Paulo, Matheus Brum, Julião e João Vitor. A equipe Sub-16 está se preparando aí para a disputa da Taça Guilherme Embry, em maio. No sábado, 2 amistosos contra a equipe do Madureira. Entraram em campo o Sub-15 e o Sub-17. O Sub-15 goleou por 4-0. Gols de João Wesley, Jonathan, Irlan e Andrei. E o Sub-17 venceu por 1-0. Gol de Matheus Brasília. No sábado ainda, o Vasco conquistou o torneio início de futsal nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-12 e Sub-13. Na categoria Sub-9, o Vasco venceu todos os jogos. No Sub-11, o Vasco disputou 2 partidas e também venceu as duas, 5-0 no Inter Academy e 4-0 no Falcões. O Sub-12 goleou a União por 5-0, o Colégio por 2-0 e venceu a Portuguesa por 9-0. E o Sub-13 venceu o Dínamos por 10-0 e o Nova Era por 8-0. Então, parabéns aí à garotada das categorias Sub-9, Sub-11, Sub-12 e Sub-13 pelos primeiros títulos aí nessa temporada de 2019. Na terça-feira, amistosos das categorias Sub-13 e Sub-14, os 2 jogos contra a Portuguesa da Ilha. Primeiro jogo, um massacre, 14-0. Gols de Ryan 6 vezes, Paulo Roberto 4 vezes, Ícaro 2 vezes, João Gabriel e Estevan. O Sub-14 derrotou por 3-0 a Portuguesa, gols de Davi, André e Pedrinho. E falar aí sobre a equipe Sub-20, como eu disse no meu boa noite, a equipe que foi vice-campeã da Copa São Paulo, vai se preparar aí já para início de temporada. Na disputa da Copa do Brasil da categoria vai enfrentar o CSP da Paraíba. O primeiro jogo, aliás, o jogo único, né, dessa primeira fase vai ser em São Januário. E aí o Vasco, passando pelo CSP, vai enfrentar o vencedor de Tubarão e São Raimundo. Segue aí, Yuri. Rapidamente falar aqui sobre o basquete. O Vasco está numa campanha muito ruim na NBB 2018-2019. Claro, vários problemas se dão, inclusive, provavelmente em função desses atrasos. Evidentemente, os atrasos falaram, evidentemente que o basquete também tem esse problema. O Vasco precisa manter o basquete, sim. O basquete é um esporte que o torcedor do Vasco gosta, mas é claro que tem que ter um pouquinho mais de investimento e uma busca em fazer com que esses salários sejam pagos. Foi um problema que aconteceu no último ano já da gestão do presidente Eurico Miranda, em 2017. Nós temos que lembrar que o dia de estreia do Vasco, após o Vasco vencer a Copa Avianca, naquela oportunidade, para a NBB 2017/2018, a estreia do Vasco se deu no dia das eleições do primeiro turno em São Januário, em novembro. Então, houve uma série de problemas com relação ao pagamento de salários, já havia problemas no Vasco a partir de setembro, e em função disso, claro que o rendimento da equipe do Vasco foi prejudicado. Agora, precisa de um pouco mais de investimento. Vamos focar, tentativa, claro, de buscar um patrocínio, sem dúvida. Mas vamos continuar lutando. O basquete do Vasco, historicamente, é uma história de luta. Nós não podemos olhar o basquete do Vasco e entender que o basquete do Vasco é 1997 ou 2001. Ou 2002. O basquete do Vasco sobreviveu ao longo do tempo com inúmeras dificuldades. Tentar fazer uma campanha melhor até o final da NBB 2018/2019 e vislumbrar uma situação melhor, um investimento um pouco maior para a campanha da temporada da NBB 2019-2020. Porque o Vasco apresentando um pouco mais
de conteúdo no basquete, a torcida do Vasco vai abraçar. É porque essa torcida, ela ficou durante muito tempo, desde 2008 até 2016, sem a presença do basquete. E já com um período ali entre 2003 e 2007, em que o Vasco chegou a disputar a final do Campeonato Estadual contra o Flamengo, com uma equipe praticamente juvenil de 2005, quase chegou à decisão, derrotando o próprio Flamengo, mas com dificuldades. Então, a referência do torcedor do Vasco ficou muito forte em relação a 1997 e 2002, mas a história do Vasco do basquete, lá para trás, com inúmeros problemas. Para se ter uma ideia, em 1996 o Vasco não jogou. O Vasco não participou do basquete. O título anterior que o Vasco ganhou foi em 1992. O título anterior, em 1992, foi 89, depois foi 87, antes tinha sido 83. E as participações em competições nacionais, o Vasco havia ganho uma competição, que era a competição de clubes campeões, foi disputada no Maracanãzinho em 1981. Até 1998, o Vasco não tinha nenhum título nacional ou internacional de chamados oficiais, com exceção desse de 1981. Mas havia sempre um espírito de que o basquete do Vasco é importante, o basquete é um esporte que o Vasco tem que ter a sua preocupação e deve continuar tendo. Se você faz um time de basquete funcional, dá visibilidade, isso é passado na televisão, em TV aberta, em TV fechada. Busque-se um foco para que se consiga patrocínio para o esporte dentro do departamento de marketing do Vasco, que se crie um setor específico para isso e que se entenda a importância que tem o basquete do Vasco. Foi um trabalho feito em 2016, uma retomada muito difícil de ser feita. O Vasco saiu do zero e foi campeão da Liga Ouro. Chegou aos playoffs. Venceu um torneio quadrangular, inclusive no qual estava o Flamengo, antes do início do campeonato 2016-2017. A Copa Avianca, o Vasco voou. E o Vasco tinha no papel um belo time para a temporada 2017-2018. E houve o problema do atraso de salários e desmotivação do time, etc., brigas das mais diversas, confusões das mais diversas. E esse time de 2018-2019, é claro que é um time inferior ao de 2016-2017, 2017-2018. Um time com muitas dificuldades. Então o Vasco precisa, evidentemente, armar um time mais forte. A culpa não é do Alberto Bial, que é mau técnico, coisa que o valha. Se ele fosse mau técnico, ele não era aproveitado ano a ano em várias equipes. Inclusive é um técnico campeão pelo Vasco, campeão carioca de 1997, de um campeonato sul-americano em 1998. Na sua primeira passagem pelo time do Vasco, pelo basquete do Vasco. E as pessoas que estão lá também são competentes. Fernando Lima é extremamente competente, uma referência no basquete do Vasco. O Veríssimo é o vice-presidente hoje do setor, que trabalhou com o Fernando anos a fio. Então, a verdade é que é um esporte que precisa ter um sustentáculo da direção do Vasco, porque senão vira aquela coisa, não, isso é despesa, aí pronto, mais uma coisa que não tem. Então tem de se entender isso. E claro, tem que apresentar um elenco que dê condições do torcedor do Vasco ir aos ginásios, ver as partidas do Vasco e se orgulhar disso. E o custo não é nada de espetacular. Tem de se investir nisso. O Vasco historicamente investiu nisso. Às vezes com sucesso, às vezes sem sucesso, mas investiu. Da mesma maneira como nós falamos, o remo do Vasco precisa ter sempre algum tipo de investimento. O Vasco tem que disputar o campeonato de forma a ter possibilidades, a ter chance de ganhar uma regata, a ter chance de disputar o campeonato. Isso é o normal. É só saber fazer um orçamento para cada setor aceitável, para que os setores possam ser conduzidos e os resultados aparecerem. Que fique então esse recado. O basquete está muito mal.
São derrotas consecutivas. Hoje perdeu mais uma vez, fora de casa, 14 pontos de diferença. Mas isso não quer dizer que não possa haver uma recuperação, isso não quer dizer que você tenha que desconsiderar o basquete a partir daí. Muito pelo contrário, você deve permanecer, deve procurar melhorar, deve tirar as lições de quando você deixa de investir 100 mil a mais por mês, 150 mil a mais por mês, o que acontece? O que pode acontecer de diferente se o fizer? E isso é que tem que ficar como um fator balizador para o futuro do basquete do Vasco. O Yuri Gaspar agora vai falar ainda sobre outros esportes aí, olímpicos, amadores, enfim. Diga lá, Rodrigo. Diga lá, Yuri. Valeu, Sérgio. A gente, essa semana, tem boas notícias para a torcida do Vasco, começando com o futebol de mesa. O Vasco, de forma invicta, com 7 vitórias e apenas um empate, foi campeão do torneio início na modalidade 12 toques. Esse torneio ocorreu nesse último sábado, no Parque Olímpico, e trouxe mais um título para o Vasco. O Vascão, que é o atual bicampeão carioca, bicampeão brasileiro, tetra sul-americano e bicampeão mundial. Então, parabéns a toda a galera do futebol de mesa do Vasco. Mandar um abraço especial aqui para a equipe campeã, vitoriosa. Filipinho, Nando, Igor, Marcelo Lages, Dudu, Marcão, Moraes, Bede e Rodolfo. Então, parabéns a essa galera do futebol de mesa aí, arrebentando tudo em nome do Vascão. O segundo esporte é o karatê. O Vascão, com 7 ouros, fica em 5º lugar na primeira seletiva do estadual. Então, parabéns aí a galera do Vasco, com 7 ouros, 3 pratas, 2 bronzes, e ficando em 5º aí. Parabéns aos karatecas do Vasco. Modalidade agora é a aquática. O Vasco foi campeão da primeira etapa do circuito estadual Maratona Aquática. Muito difícil esse esporte que ocorre nos mares, em mar aberto. Então, para a galera ter um bom rendimento aí em mar aberto, que oscila muito, de acordo com as marés, correntes, enfim, vento. Então, a galera aí foi campeã estadual de maratonas aquáticas 2019. Fotos lindas aí que a gente pôde acompanhar com a bandeira do Vasco, Pão de Açúcar ao fundo. E eles gritaram: para o almirante, a coragem é a lei. Então, parabéns aí a galera da natação do Vasco. Agora a gente entra sábado já com o Carnaval, jogo do Vasco. O Vasco também teve um compositor homenageando, fazendo uma marchinha aí para esse Carnaval 2019. O Vasco também vai fazer alguns eventos no calabouço de Carnaval. É bom a galera ficar ligada aí no site do Vasco. Quero agradecer ao Fabiano de São Gonçalo, porque segunda-feira de Carnaval não vai ter casaca no rádio. Então, ele nos avisou aqui. Um grande abraço ao Fabiano de São Gonçalo. Então, gente, a gente não vai ter casaca no rádio semana que vem, em função do Carnaval. E já de antemão, falando em Carnaval, sábado, como o jogo em São Januário, Vasco Boa Vista, à tarde, vão ter inúmeros turistas do mundo inteiro, do Brasil, aqui no Rio. Então, levem... vai ser um grande evento, sábado em São Januário. Então, leve sua família, leve seus amigos e participem aí desse excelente evento de sábado de Carnaval. Só mais um detalhe sobre basquete, uma dica à direção do Vasco, não do basquete, mas a direção do clube. Um entendimento que, se investir um pouquinho mais em base no basquete, a possibilidade de você obter frutos é grande. Então, que se dê também uma atenção ao basquete de base do Vasco, como se dá, evidentemente, que se dê também em relação à base no que tangencia o Remo, mas, fundamentalmente, o basquete, ele trouxe, historicamente, para o Vasco, atletas de sua base que se tornaram referência. O Vasco vinha, buscava, fazia, moldava o atleta, tirava normalmente um outro clube, moldava o atleta ia para o time de cima e se destacava. Isso também é um histórico do Vasco, e isso deveria permanecer como uma ideia de investimento, que é um investimento pequeno. Muitas vezes se fala, mas a questão do Remo... O Remo, muitas vezes, você tem uma crise no clube adversário, tem lá 6, 8 atletas insatisfeitos. Quando você vai ver o que você precisa gastar para trazer, é muito pouco, pelo que vai te dar de resultado. Mas eu não vou ter visibilidade. Observa aquilo que vai te dar institucionalmente. Há de se fazer uma percepção para além dos números frios, porque nos números frios é de terceira linha essa gestão. Terceira linha.
Nós já falamos isso aqui hoje. Gestor que não conseguiu até hoje pagar salário de 2017, mas isso não é desculpa para, de repente, não vou investir mais 20 mil ali, não vou fazer mais tempo porque eu estou pensando. Porque não está pensando nada, não está fazendo nada, não está conseguindo nada. Então, pelo menos vislumbra institucionalmente fazer a coisa melhor. Então, essa é uma dica. A base no Vasco e em outros esportes, pode haver um investimento. Esse investimento pode trazer frutos no futuro. Vou dar uma passada aqui para o Rodrigo Alonso, ver se ele quer comentar alguma coisa dentro daquilo que eu falei, seja sobre basquete, seja, enfim, sobre a questão do Vasco institucional, enfim. Fica com a palavra, Rodrigo. Sérgio, dois comentários rápidos em relação à questão institucional. Eu acho que se confunde muito a crítica ou o elogio ao que é feito dentro de campo e ao que é feito fora de campo. Uma equipe, ela pode... Um time de futebol profissional, ele pode estar muito bem dentro de campo, pode conquistar título. O Vasco é um exemplo aí, a gente começou esse ano de 2019 bem no estadual, está invicto, passou de fase na Copa do Brasil, conquistou uma Taça Guanabara, mas nem por isso, e isso não significa que está tudo bem, que está tudo uma maravilha. O Sérgio foi muito bem na explanação, toda a questão aí de pagamento de salário de funcionários, a questão de patrimônio do clube, enfim. E uma outra equipe pode estar muito mal nos gramados e com as suas contas equacionadas, né, salários de funcionários, salários de atletas em dia. Então, acho que a crítica ela tem que ser feita dessa forma. Você pode elogiar a atuação dentro de campo, pode elogiar comemorar muito, como a gente comemorou a conquista do título da Taça Guanabara, mas fazer as críticas que devem ser feitas, porque, como eu disse, uma coisa não elimina a outra. Você ir muito bem na parte administrativa e não conquistar títulos, é lógico que você vai elogiar a parte administrativa, mas vai criticar que isso não se traduz em conquistas, enfim. Em relação ao basquete, é o que o Sérgio falou, acho que para todo vascaíno, para 99% dos torcedores do Vasco, é o segundo esporte preferido do torcedor do Vasco. E eu acho que essa é uma ótima sugestão de você investir na base. O Vasco realmente decaiu muito em relação ao que foi aí na última gestão do presidente Eurico Miranda, quando ressuscitou o basquete, que estava parado no Vasco e já conquistou títulos, conquistou a Liga Ouro, voltou para a elite do basquete nacional. E aí, falando sobre o basquete, eu me recordei agora, é uma coisa que tem a ver com basquete e também tem a ver com daquilo que a gente falou no início do programa, e de apoios ao Flamengo, né, aquela hashtag Força Flamengo. Eu me lembrei agora, e quando o Vasco do retorno ao basquete, teve uma votação entre os clubes da NBB, que o Vasco, como campeão nacional, o Vasco por ter esse título, haveria a possibilidade do Vasco disputar direto, sem precisar passar pela Liga Ouro, disputar direto a elite do basquete nacional, mas para isso ele precisaria de uma unanimidade na votação das equipes da NBB. E a única equipe, o único clube que votou contra foi o Flamengo. Então é bom pensar nisso quando a direção do Vasco for lançar a hashtag Força Flamengo, porque a recíproca com certeza não é verdadeira. Segue aí, Sérgio. Bom, vamos então agora ler as mensagens dos nossos ouvintes. Marcelo Filares Recreio, ótimo programa. Casaca, Guardiões da História do Vasco. Francisco Silva do Espírito Santo, tô ligado. Augusto Aristides do Japão. Boa noite a todos os ouvintes deste maravilhoso programa que é o nosso Casaca no Rádio. Meu boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso e Leonardo Miranda. Foi uma magnífica vitória diante da equipe do Serra Capixaba, pelo marcador de 2-0 lá no Espírito Santo. E o clássico no Engenhão foi um empate 1-1 em ritmo de carnaval. Estamos desperdiçando as oportunidades para vencermos os jogos, e a nossa equipe tende a crescer, mas a evoluir fisicamente e taticamente. Estamos invictos ainda e isso é o que nos importa e nos interessa. E parabéns à nossa linda torcida que vem abraçando o nosso time nos jogos, e precisaremos
usar o nosso lindo caldeirão do Gigante da Colina, porque é a nossa casa e os nossos adversários sentem na pele a pressão do nosso caldeirão. Marcelo André do Grajaú, boa noite, casaca. Alexandre Ferreira de São Cristóvão, boa noite, amigos. Essa nova camisa de treino é extremamente de mau gosto. Camisa do Vasco sem a Cruz de Malta não é camisa do Vasco. Como aprovaram isso? Aí, no caso, fazendo a crítica ao marketing, evidentemente, ou, enfim, a questão da Diadora, que produziu a camisa, porque não tem a Cruz de Malta, dito aqui pelo nosso Alexandre Ferreira. Manda abraço, Alexandre Ferreira. Daniel da Lapa, boa noite. Um amigo mulambo quis defender os assassinatos no Ninho do Urubu e dizer que o Vasco fez a mesma coisa com a morte do Dene, indenização de sua família. Uma coisa tem nada a ver com a outra. E o caso do CT de Itaguaí com o garoto da base. Pode me dar uma luz sobre esses dois casos, que o Vasco ficou barganhando os valores. A questão da morte do Dene, antes de ter qualquer decisão, o Vasco deu um apartamento. O Vasco deu um apartamento ali, vinculado à família do Dene, quer dizer, no caso, dentro da ótica da família do Dene, independentemente de qualquer coisa. E depois houve lá a discussão sobre os valores que deveriam ser pagos e foram pagos. E o caso do CT de Itaguaí, perdão, era de um atleta que estava em teste, e há uma discussão ainda até hoje sobre essa questão, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra de 10 pessoas que morrem incineradas, enfim, é uma outra situação completamente queimadas, enfim, é uma situação completamente diferente. Francisco Carlos Gomes da Silva, boa noite, galera, estamos juntos, abraço. Eduardo Maganha, saudações vascaínas. Adalberto Pinho, Eurico, uma lenda viva. Luciano Gaspar, boa noite, galera. Maurício Canedo, boa noite a todos os casaquistas, saudações vascaínas. Antenor Léo, Vasco. Ale Roque, 21, alô São Gonçalo, Adilson Azevedo, show de bola o programa. Adilson Azevedo também, aqui em São Pedro da Aldeia, nós vascaínos estamos ligadinhos no Casaca no Rádio. Luciano Gaspar, o Vasco tem para parar com essa mania de estar ganhando o jogo e aí recua o time todo, pô. Outra mensagem do Luciano Gaspar, boa mensagem, por sinal, importante. Galera, temos que nos associar. Fabiano da Cunha Moraes Silva, associa Vasco. Giancarlo da Cunha, Sérgio Frias e todos da mesa, boa noite. Marcelo Filardes, outra comentário dele aqui, o Yuri pegou aqui provavelmente do chat. Camisas de treino horrorosas. Aqui ele está fazendo aqui uma consideração em relação ao chat. Mas vem mais uma mensagem de Fabiano da Cunha. Esse presidente do Fluminense pegou 30 dias, se fosse o Eurico seria 30 anos, lamentável esse TJD. Adalberto Max em 2019 resume em uma palavra até aqui, inoperante. Giovana Ribeiro queria saber se o Max, se fosse um time da Europa, ele se apresentaria com essa silhueta. Falta de respeito com a instituição Vasco da Gama. Anderson Santos, boa noite a todos os vascaínos. Cauã Miller, casaca. Dodô da Bahia, direto da costa do descobrimento, beleza, sempre ligado no casaco. Um abraço a você, meu caro Dodô. Maria Silva, camisa feia demais, também não gostou da camisa. Cauã Miller, Eurico Eterno, Elias da Polucena, boa noite, saudações vascaínas. Fernando Jales, de Bradipina, valeu, casaca. Fernando Carvalho, Eurico neles, salve, salve, casaca neles. Maurício Ferreira, boa noite, casaca. Vasco, doutor Eurico, saúde para o senhor, maior presidente da história do Vasco. Paulo Gates, no caso. Não podemos esquecer que o Maxi Lopes está muito lento e visivelmente fora de forma. Várias críticas aqui ao Maxi Lopes. Blainer Rebelo, boa noite. Rui Alexandre Duarte e o Souza. Qual é a realidade dessa transação? Vem ou não vem? Bem lembrado, Rui. Saiu essa matéria que poderia vir por 3 meses, ficar no Vasco por 3 meses. Se vier ficar 3 meses, é uma boa para o Vasco. Mesmo que não seja um grande contrato muito grande, eu digo no termos de tempo. Mas, se for feito, o clube, no caso que detém os direitos econômicos pagando o salário dele, não vejo problema nenhum, acho uma boa para o Vasco, acho uma boa aquisição para o Vasco para esses 3 meses, entendendo, evidentemente, que é um período curto. Ele está perguntando aqui, o Rui, virá apenas por 6 meses, viramos vitrine temporária? Não é isso, ele já está num outro clube e pelo que eu entendi, seria um tempo em que não atuaria no campeonato do seu clube, então teria um tempo que ele teria para não ficar parado, para não ficar simplesmente sem jogar, ele poderia atuar no Vasco. Se vier dentro dessa lógica, eu não vejo problema nenhum, meu caro Rui. Acho que não vai trazer nenhum malefício. Agora, o Vasco também não pode projetar a sua vida em 2019, é isso. Você está falando que é um contrato de 3 meses, o atleta vem para jogar 3 meses e vai embora. Então, nós temos que ter isso na cabeça também. Mesma pergunta do Jan Werlich, se o Souza vem mesmo, acabei de falar. André Luiz Medeiros Bezerra, boa noite, qual o número do WhatsApp? Acho que o nosso 21 971 693
694. Tá aí, então, mais uma vez aqui para o André Luiz de Medeiros Bezerra. Paulo Gates, outra matéria. Raul, você está fazendo pergunta no lugar... Isso é outra coisa. Marcelo Filati, cadê o Rio? Nós já falamos sobre isso. Mais uma do Rui Alexandre. Claro que sabe do que acontece dentro do Vasco. Paulo Gates, sabe. Aqui são conversas que as pessoas têm ali no chat. Tiago Scar, vamos ganhar Vasco. André Luiz de Campinas, boa noite. A indenização financeira às famílias da vítima do incêndio nos contêineres do Ninho do Urubu nem merece discussão, é ponto pacífico. Paga o que a justiça determinou e ponto final. Mas fora isso, o Flamengo deveria ser punido nas esferas criminal e esportiva. Assim como o mais correto seria a exclusão do Fluminense do campeonato por ter recorrido à justiça comum. Maria Conceição Moreira da Silva, sou de Manaus, é a primeira vez que estou ouvindo. Vasco para sempre. Um abraço a você e a todos os vascaínos do estado do Amazonas como um todo, não só da cidade, da capital Manaus, mas de todo o interior daquele estado. Fabiano da Cunha Moraes, outra mensagem aqui, bem-vinda, Maria da Conceição. Ele está falando aqui da Maria Conceição. Outra do Rui Alexandre, Maria pode ter certeza. Não, está falando ainda da Maria da Conceição. Rafael Furtado, não se trata de demonizar ou santificar a terceirização. Ela é cabível em N casos. Não era cabível ao caso do Colégio Vasco da Gama. Um absurdo isso aí. Sem dúvida, nós falamos isso durante o programa. Giancarlo da Cunha, Sérgio Frias, Fabiano, falando sobre explanação. Guto Luciano de Olaria, um abraço a você, Guto. Casaca neles. Giovana Ribeiro, Sérgio Frias sabe muito. Giancarlo da Cunha, Sérgio Frias, nosso futuro presidente do Vasco. Jonas Grajaú, boa noite, um programa a todos. Igor de Vargem Grande, valeu, Casaca. Rafael Furtado, e pensar que o Eurico pagou até o time de 2011, verdadeiro estelionato eleitoral do MUV. Otávio Carvalho, Vassouras, Rio de Janeiro. Um abraço para todos os amigos do Casaca. Jonas Grajaú, estou aqui no MEA comemorando o aniversário de um grande amigo que é vascaíno, o Paulo Fernandes. Um abraço, então, para o Paulo Fernandes, vascaíno, amigo aí do Jonas do Grajaú, que também é uma grande figura ligada ao nosso Casaca, ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Temos aqui a última mensagem. Germane, boa noite, valeu, Casaca. Mais alguma coisa, Yuri? Então vamos agora ao recado final, começando pelo Rodrigo Alonso. Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Lembrar o pessoal aí que está ouvindo o programa, não se esquecer de se inscrever no canal, deixar um like aí e ativar o sininho, porque você ativando o sininho, você é notificado assim que o programa inicia no seu smartphone. Convocar a torcida do Vasco, esse sábado agora, jogo contra o Boa Vista, 16h30 em São Januário. Vamos aí em busca da nossa 11ª Taça Rio, e, consequentemente, uma vaga direta na final e a vantagem. Outra coisa que eu queria falar que é importante, o Sócio Gigante, o site, está contabilizando nesse momento 25.705 torcedores, mas ainda é muito pouco. A gente pede para o torcedor do Vasco se associar, tem plano aí de R$8, enfim, já ajuda bastante o clube. A gente está aí hoje ocupando a 13ª colocação no ranking, está um pouco acima do Remo, do Clube do Remo, que tem 23 mil sócios, está abaixo do Bahia, que tem 27 mil, do Coritiba, que tem 31 mil, do Sport, que tem 41 mil, do Fluminense, que tem 42 mil. Então a torcida do Vasco tem que fazer a sua parte agora. A gente, primeira meta aí chegando a 50 mil e depois visando os 100 mil. Não tem desculpa, tem valor aí para todos os poderes aquisitivos, enfim. É hora do torcedor do Vasco realmente fazer a sua parte. Boa noite a todos. Recado final agora é do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela participação e presença até essa hora, hoje, terça-feira, dia 26 de fevereiro de 2019. Obrigado a todos. Lembrando que a gente não vai ter o programa na segunda-feira devido ao Carnaval, mas sábado de Carnaval tem Vascão em São Januário, nossa colina histórica, contra o Boa Vista. Vamos todos lá presentes, quem puder. Vai ser uma belíssima festa. E hoje também já está terminando para você requisitar a devolução do seu ingresso lá via o e-mail do meuingresso.com.br para você que não pôde ir, e você pode até a meia-noite de hoje fazer a requisição lá do estorno por e-mail. Boa noite a todos, obrigado, casaca neles. Deixo aqui um beijo a Dona Helena de Niterói, um beijo à minha irmã Claudia Helena, um abraço ao seu Juvenil. Boa noite, Rio, boa noite, Brasil.